Santo Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos por estarmos em tua casa com os teus filhos para mais um encontro contigo, um encontro do Senhor conosco através da tua palavra, que seja segundo nossas necessidades. Fale conosco, Senhor, fale sempre. Nós precisamos. Tu és a nossa maior necessidade. Sem ti não conseguimos, mas em ti podemos todas as coisas, pois é o Senhor que nos fortalece. Senhor, nesta hora difícil, tardia, avançada, desperta-nos. Senhor, se ainda há alguém adormecido, que possa ser acordado pelo Senhor. Tua palavra nos diz: o Senhor esclarecerá, o Senhor responderá. Mantenha a tua misericórdia para nossas famílias, nossos jovens, nossas crianças. Meu Deus, estamos nesta boa peleja, neste bom combate. Ensina-nos a combater verdadeiramente, legitimamente, Senhor. E agora, no discorrer da tua palavra, esteja presente com a tua unção. Unção para falar, para ensinar, unção para ouvir, para atender, para obedecer, para praticar. Senhor, conduza-nos no meio desta geração perversa e corrompida, Senhor, entre a qual devemos resplandecer como astros, como luzeiros, como a luz do mundo. Fale-nos, Senhor. E a todos que estão à distância, esperando por uma palavra, por um consolo, por ânimo e coragem, esperando por uma resposta que só o Senhor pode dar. Nós confiamos e esperamos em Ti, através de nosso pedido, nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé para ler a Bíblia. Apenas este versículo foi anunciado para iniciar. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Obrigado por estar conosco até o fim. Podem se assentar. Que o Senhor mantenha a nosso favor o que Ele prometeu. Nós queremos discorrer nesta escola, baseado neste versículo, ensinar todas as
que eu vos tenho mandado. Ensinar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mas ensinar para guardar, para fazer aquilo que Ele mandou. Quando fala 1 Timóteo 3 sobre ministério, diz que esse que é chamado para o ministério, ele deve ser apto para ensinar, capacitado para ensinar. Em São Marcos 16, e também o versículo 20, diz assim: e eles, tendo partido, sob esta ordem que nós lemos antes, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Fazendo, indo, pregando, ensinando, como o Senhor tinha mandado. No Evangelho de São Lucas, capítulo 24, e o versículo 47, diz assim: e em seu nome se pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. Chegou até essa nação, até você, até nós, durante esse período. No livro de Atos dos Apóstolos, que são atos do Espírito Santo dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 20 também, São Paulo diz: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar. Jesus disse: como vos tenho mandado. E agora ele disse: nada que útil seja, de proveito, de necessidade, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, nas igrejas, onde já tinha pontos de culto, e nas casas, como nós temos até hoje, reunindo-nos em casas. Agora, nessa ordem de ensinar, no livro do profeta Isaías, capítulo 48, e o versículo 17, Isaías 48, 17, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina
o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Importante. Confirmando com o que já lemos antes. Então ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Mas eu ando nesse caminho, eu faço o que ele ensina. Então, nós voltamos para o Novo Testamento, na carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e versículo 2 e 3. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis. São Paulo ensinou o que é necessário, o que é útil, e agora ele diz: o que de mim, Timóteo, pastor Timóteo, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Homens fiéis, responsáveis, verdadeiros, para ensinarem os outros. Então, ele dizendo, se depender estabelecer essas pessoas que sejam fiéis para transmitir o que de mim tens ouvido, e eles possam ensinar os outros. No versículo 13 ele diz: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Porque esse sofrer, e a favor de quem? No mesmo capítulo, no versículo 7, ele diz assim: considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Nós lemos lá, profeta Isaías, que ele ensinará. Agora ele diz assim: o Senhor te dará entendimento em tudo, tudo para levar ao conhecimento, ensinando a igreja. No versículo 10, aí ele responde: por quê e para quem? Versículo 10 diz: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. E agora? Aí, isso é direcionado para nós também nesse dia. Mas por que tudo isso, todo esse sofrimento, toda essa preocupação? Por amor dos escolhidos, para que também eles
alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Aí vemos para quem tudo isso, Paulo para eles, Timóteo para eles, e os que ele estaria levantando para o serviço, que eles também fossem fiéis no ensino para os outros. No versículo 13 do mesmo capítulo, ele diz: se formos infiéis naquilo, certamente que nos cabe, ele permanece fiel. Amém? Não pode negar-se a si mesmo. Se nós formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Eu quero deixar uma pergunta bíblica que está escrito em Gálatas, no capítulo 5 e versículo 7. As pessoas, os irmãos, estão assistindo pela internet. Esta pergunta diz assim: corris bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Está escrito na minha Bíblia, na tua, na nossa. Corris bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Apenas incluindo isto nesta escola. Eu tenho a mensagem aqui: aquele que está em vós, e na qual o profeta usa o versículo inicial que eu li. São Mateus 28, versículo 20, e mais outros. Mas nesse sentido, ele diz algo que nós queremos aproveitar também. Foi pregado no dia 10 de novembro de 63. Em parte do parágrafo 2, ele diz assim: para que possamos ser capazes de trazer para o povo a verdade do Evangelho. A mesma preocupação de Paulo, ele dizendo, para que possamos ser capazes de trazer para, eu digo para mim, para você, para nós, a verdade do Evangelho e o que cremos ser a mensagem desta hora para a tua igreja, da qual eu sou parte, então é para mim, então é para você. Aí, no parágrafo 4, em parte, ele diz: a mensagem é verdadeira. Parece muito com o tempo, até que eu senti como Paulo no passado, que disse: eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então, ele se referindo a
Paulo também em Atos capítulo 20. Vejam, tudo tem que ser feito. Tudo tem que ser feito. No parágrafo 5, em parte ele diz: houve uma coisa que eu fiz esta manhã. Desculpe. Esta manhã, e ele estava pregando isto aqui à noite. Então ele se referiu a algo que ele fez esta manhã, que eu sinto muito, que disse. Agora veja a sensibilidade do profeta naquilo que ele fazia e falava. Que eu sinto muito pelo que eu fiz esta manhã, pelo que eu disse. Eu citei o nome de um irmão que achei estar em erro. Eu não deveria ter feito aquilo. Que respeito. Eu fiz. Eu digo, Deus, me ajude, para que eu evite citar o nome de um irmão que eu achei estar em erro. Não deveria ter feito isso. Agora, quantos não se importam com isso que o profeta está dizendo? E no mesmo parágrafo ele diz: eu acho mesmo que um homem talentoso como aquele, cujo nome ele citou, do que ele está consertando, que ele não deveria ter feito. Um homem talentoso como aquele deveria ser mais instruído nas Escrituras. Então nós procuramos levar esses versículos ao conhecimento da igreja. Veja que Jesus, ele instruiu e ordenou para que eles fossem e ensinassem, pregassem aquilo, como nós já lemos. Então você já percebeu, tá? Evite. Né? É tão fácil nós mencionarmos o nome de um irmão, de uma irmã, de um pastor, de forma desrespeitosa, que pode entristecer o Senhor. Agora, continuando aqui, em parte do parágrafo 11, ligando com esse acerto, ele diz: Deus, conserva-me pequeno e humilde. Nós lembramos que Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Agora, que pedido o irmão Brana está fazendo? Deus, conserva-me pequeno e humilde, de tal forma que Ele possa revelar sua verdade. É de qualquer jeito, é em humildade, pequeno e humilde, de tal forma que Ele possa revelar sua verdade. Estamos aprendendo com isto. No parágrafo 13, em parte, ele diz assim: como que aquele precioso irmão enviado de Deus pode deixar
sua esposa. Mas notem aqui, ele não está falando que ele deixou a esposa, que o casamento é até que a morte vos separe. Mas ele está falando aqui, deixou a sua esposa se associar com aquela espécie de pessoas. Meu Deus, estamos vivendo nessa hora tão difícil, que é tão fácil, hora difícil, quando é tão fácil se associar com aquela espécie de pessoas. Difícil, quando é fácil de se associar com aquela espécie de pessoas, em todo o tempo. Agora, que finalmente, como eu quero dizer, um bom homem tomando uma mulher ruim, ou ela se tornará uma boa mulher, ou ele se tornará um mau homem. Quer dizer, e agora? Ou ela se tornará uma boa mulher, pela qualidade, pelo caráter do homem com quem ela se casou, ou ele se tornará um mau homem pela influência do caráter da esposa com quem ele se casou. Mostre-me a sua companhia. Veja, ele estava se referindo deixar a sua esposa se associar com aquela espécie de pessoas. Mostre-me sua companhia, eu lhe direi quem você é. Eu lhe direi quem você é. Continuando nesta mensagem, ele diz no parágrafo 14, em parte assim: aquela é exatamente a maneira que a cristandade manufaturada está. Não real, não genuína, mas é dessa maneira que a cristandade manufaturada está. Agora, ele continua dizendo, né, no parágrafo 15 e a seguir, agora, alguma irmã aqui, Billy, mostrou-me, essa irmã foi muito simpática para ir e pegar a revista Life. Ela adquiriu essa revista e esta foto que estava na revista Life, ampliá-la, né? Ampliar essa foto que estava na revista Life, dos 7 anjos, e a tem tomado e enviado a mim. Essa foto dos 7 anjos você está vendo aqui. E pessoas têm dificuldades com fotos. Fotos, você vai ver, são testemunhos científicos. Essa foto estava na revista Life, é uma revista como se fosse Veja ou qualquer coisa assim, que eles viram e publicaram.
E essa irmã veio e mostrou para o profeta. Aquela é a foto. Se você perceber, ali estava essa nuvem ascendendo, quando os anjos tinham trazido suas mensagens para ele. Ela era em forma de uma pirâmide, exatamente o que eu contei a vocês 3 meses antes de acontecer. A maneira que isto seria. Eu avisei, então ele foi mostrando para a igreja o acontecimento da mensagem e Deus vindo diretamente a ele. Agora ele diz assim, e o notável anjo, com suas asas para trás, deitando-se atrás, vocês lembram dele. Ele tinha sua cabeça vindo para falar. Então, ele veio por Deus, enviado para falar com o profeta. Para ele voltar e pregar a abertura dos 7 selos. Exatamente da forma que foi dito. Agora, lendo aqui, eu quero depois continuar, porque o ser humano ele tem a tendência de encarar a palavra de Deus e os acontecimentos de uma forma natural, até a Bíblia pela letra. Mas, voltando a esse versículo 17 de Isaías 48, diz assim, eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina. Agora, como ele vem à terra, as pessoas para ensinar? Você não sabe, nem eu, como ele vinha a Paulo. Mas está escrito que ele recebeu do Senhor. Como é que ele vinha? Aí a pessoa diz, irmão Paulo, eu não acredito, porque eu não vi. Está vendo? É justamente você tem que crer, porque não viu. Agora ele, Paulo, diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Deus aqui está dizendo, ele que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. De que maneira? Agora ele diz, somente Deus pode fazer aquilo. E as pessoas dizem que nós inventamos. Veja bem, tem a fotografia aí. Muitas vezes, eu estou continuando a leitura, as pessoas dizem, que pessoas? Lembrando que eu li esse versículo antes com uma pergunta. Paulo disse, quem? Não é isso? Ele perguntou, quem? Quem te induziu a não? Né? Agora aqui ele diz, as pessoas, quem? As pessoas dizem, no discernimento, dizem, esta pessoa está sombreada pela morte, uma sombra escura. Quando ele está nessa condição e diz isto daquela pessoa que ele está vendo na fila de oração.
Então eles dizem, bem, ele apenas disse aquilo. Aí começa assim, ele inventou isso. Eles inventam essas fotos. Eles dizem isso. Vejam, eles que dizem que ele apenas disse aquilo, é o povo que não pode ir todo o caminho. Isso aqui é a mensagem, isso é que o profeta diz, críticos, que criticam daquilo que Deus está fazendo, é o povo que não pode ir todo o caminho. Mas eu creio, e você crê, que é parte daqueles que podem ir todo o caminho. Até aqui foi o Senhor que te trouxe até lá, todo o caminho Ele vai te levar. Veja, eles não podem ver aquilo, que somente Deus pode fazer isso. Eles não podem ver aquilo, eles podem gritar com você, eles podem falar, eles podem, mas quando vier para realmente tudo crer, todos, alma, corpo, espírito, eles não podem fazê-lo. Tem essas pessoas. Quem começou? Se é Deus, então Deus aperfeiçoará e fará você caminhar todo o caminho. Ou você é daquilo que já tropeça nisso? Era gente que estava assistindo isso. Então ele diz, agora, vejam vocês, se Deus está nisso e dizendo a verdade, se veja, quando no início ele diz assim, né? Veja bem, ele diz assim, que possamos ser capazes de trazer para o povo a verdade do Evangelho. Então, Deus trabalhando com eles, com o que é a verdade, e o que cremos ser a mensagem para esta hora, para a tua igreja. Quem é essa tua igreja? Eu sou parte dela, tem que chegar a uma conclusão. Ou estamos brincando de igreja? Aí ele diz assim, nos dê graça e força nesta hora difícil que está sobre a terra. Então ele diz assim, vejam, se Deus está nisto e dizendo a verdade, esse é o último tempo da história, essa é a última, é o último da história mundial, está aproximando, não haverá mais tempo algum dia. Deus está confirmando toda coisa, espiritual e científica. Quem tirou essa foto? Foi o irmão? Não foi. É só pela ciência, com aparelhos de muito alcance, para que pudesse nessa distância tirar essa foto. O que é isso? Eles não sabem, mas você sabe. Os cientistas não sabem, mas o irmão que não sabe nem ler e escrever, sabe que foi a visita dos anjos para confirmar isso aqui. Então, veja, agora, ele continua dizendo, agora, no parágrafo 24 e 25, ele diz, agora, aí está, cientificamente provou que é a verdade. Nós não nos preocupamos se é a verdade, porque já sabemos, aí ele diz,
Veja, científica e espiritualmente provado. Foi dito e aconteceu. Então a mensagem dos 7 selos no seu final. Aquela é a mensagem da Bíblia inteira. E o profeta diz, nós precisamos saber o que é verdade. E agora? E também queremos, não é só, né? Queremos saber o que é verdade. Os 7 selos encerram o Novo Testamento e o selam. Aquilo é verdadeiro. Sabemos que aquilo é pela expressão profética, científica e pela palavra. Profética, científica e pela palavra. Veja bem, de que ela é a verdade. 25 ele diz, nós sabemos que estamos no fim do tempo. Nós estamos aqui, eu não sei a que distância. Ele jamais nos deixará saber isto, pois sua vinda será como um ladrão à noite. Agora, amigo meu irmão e minha irmã, vamos estar prontos com qualquer tipo de vida. Então ele diz, vamos estar prontos e não descuidados. Vamos nos purificar. O mundo estará em ação. Eles mesmos nunca souberam que isto aconteceu. Quando as portas da misericórdia se fecharem, pregadores estarão pregando salvação, motivando as pessoas ao arrependimento, indo exatamente para frente como sempre fizeram. Aconteceu em outras eras e acontecerá nesta era também. E o rapto será tão súbito e tão rápido que o mundo jamais sentirá falta deles. Daqueles que tiverem ido, eles nada saberão sobre isto. Ele vem e leva a sua noiva às escondidas. Quantos anos estamos falando isso aqui? Mas se fosse assim já teria acontecido. Um cidadão veio e disse para mim, se isso fosse verdade já tinha acontecido. Até aquela data eu esperei para ver se é verdade. E como naquela data não aconteceu como eu queria que acontecesse, aí ele veio me criticar. Aí dizendo que nós somos pessoas que creem no que é falso. E eu continuei e continuo crendo no que é falso, no dizer dele. Mas ele não é o meu juiz. Quem diz que isso é verdade para mim e confirma é o Senhor. Então, eles mostram assim, ela se irá e eles nada saberão. Então, esteja em oração. Vejam, não sabemos quando será esta hora, mas cremos que será logo. Como está a minha vida? Então, fique longe de coisas de muito brilho, fique com o Evangelho. Permaneça exatamente ali, ore e vigie. Ore e vigie. Agora, no 44 e 45 ele diz, vocês já perceberam,
pessoas começam a criticar, não sabem do que se trata e o que significa para nós. Mas veja a expressão, são essas pessoas que não podem ir todo o caminho, mas estavam no caminho. Agora, no 44 e no 45, em parte, ele diz assim: agora, todos aqueles que já foram redimidos, Deus colocou seus nomes no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Aí ele diz: quantos sabem disto? É a Escritura, é o anticristo. Eu volto a essa pergunta. Você percebeu essa pergunta? São Paulo, ele disse: quem vos impediu? Quem está trabalhando contra? Agora o profeta dizendo assim, o anticristo nos últimos dias estará tão perto como a coisa real. Vocês estão captando? Ele está tão perto como, não com, né? Tão perto de, mas como a coisa real. Qual é a coisa real? Essa mensagem. Paulo gritou ali: quem vos impediu? Então ele disse assim: tão perto como a coisa real, igreja real, tudo exatamente como foi Judas. Aonde estava Judas? Na igreja do Senhor Jesus Cristo. Aonde ele estava? Estava na igreja. Era um dos 12. Ele não podia estar mais perto do que ele estava. Não tinha como estar mais perto do que ele estava. Como foi Judas? Até o ponto em que o anticristo está, né? Tão perto, ao ponto que enganaria aquele eleito, se fosse possível. Mas todo aquele que Deus lhe deu virá a ele. E quando ele pegar aquele último nome, quando o último nome tiver sido redimido, seu trabalho estará terminado. Mas ainda está trabalhando, ainda tem esse trabalho. Aí ele vem à frente para chamar o que ele tem redimido. Aquilo faz nossos corações sangrarem. Veja como Paulo falou com Timóteo: cuida com essas pessoas que serão colocadas ali, fiéis, idôneos para ensinarem os outros o mesmo. Então ele diz assim, ele vem para chamar o que ele tem redimido, aquilo faz nossos corações sangrarem. Mas se isto fosse há 1000 anos mais tarde, não haveria nenhum redimido. O que diz a tua Bíblia em São Mateus 24, versículo 22? A minha Bíblia diz: se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por amor dos escolhidos, esses dias serão abreviados.
Na minha Bíblia está escrito assim, na tua Bíblia. Então agora, veja bem, não haveria se a coisa fosse, porque hoje estamos vendo pessoas descuidadas, estão nessa igreja apenas para estar em uma igreja. Mas se não tivesse nenhuma, né? Mas então, não, eu tenho que estar em uma. Meu Deus, desperta tu que dormes, levanta-te, e dentre os mortos, e Cristo, só Cristo te esclarecerá. Aí agora, não haveria, se fosse 1000 anos à frente, né? Ninguém pode ser redimido a não ser que haja sido colocado seu nome no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Quem são eles? Não sei. Eu não sei. Mas a tua vida, teu comportamento em família, com a esposa, com os filhos, com o marido, né? Com os pais, com os filhos, está mostrando alguma coisa na tua vida quem você é. Mas eu não sei, ninguém sabe, somente Deus. Eu estou confiando que cada um de nós, nossos nomes estejam naquele livro. Se o meu nome estiver ali, eu estou certo de estar lá. Se o meu nome não estiver ali, eu não estarei lá. Mas agora vamos dizer assim, nós perguntamos como eu sei. Porque eu sou a pessoa a quem o Senhor revelou isso. Porque Ele vai me revelar se eu não tenho nada a ver com isso. Pergunta isso para você. Por que Ele vai revelar isso para você se você não tem nada a ver com isso? Você tem algo a ver com isso, gente? Por isso é que Ele te revela isso. A vós é dado conhecer isso, a eles não é dado. Agora, Jesus disse, os meus ninguém os arrebatará das minhas mãos. Eu lhes dou a vida eterna e nunca hão de perecer. Há uma peleja do Senhor pelos seus escolhidos. Agora, Ele diz assim, se o meu nome, agora, se não estiver, eu não estarei, é tudo. E isto não depende do que quer e nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Então, chegamos no 44, 45. No 48, em parte, então, ele diz assim, aquilo que eu tenho dito está certo ou errado? O pecado ficará pior e pior, até que um dia os céus pegarão fogo, cairá sobre a terra e a terra queimará com calor fervente. Mas os redimidos não estarão aqui então. Por isso essa mensagem é forte, é diferente. Nosso julgamento é agora pela palavra. Até que não terá nada na palavra contra nós. Nos tornamos a palavra. Meu Deus, vocês têm que entender isso aqui. Não haverá juízo para nós lá, mas aqui sim. Mas o juízo daqui é muito melhor do que o de lá. Porque aqui você pode mudar, você pode se arrepender, ainda há sangue no propiciatório, você pode pedir perdão, você pode se arrastar, mas lá isso que tiver no livro não será mudado coisa nenhuma. Eu quero isso para o dia e a hora que estamos vivendo. Ao Senhor cabe a glória para todos sempre. Mas os redimidos não estarão aqui, eles terão ido. Louvado seja o nosso Deus. Agora, 58, em parte, ele diz assim, agora,
vejam, para pensar em que está tomando lugar. E como dizer às pessoas, sabendo que alguns terão a intenção errada. Quem vos induziu para que não obedeçais à verdade? Quem? O profeta, apóstolo Paulo faz essa pergunta. E agora o profeta diz assim, sabendo que alguns terão a intenção errada. Meu Deus! Aí ele diz assim, veja, e alguns irão por este outro lado. E você? Ele está dizendo, alguns irão por esse outro lado e por aquele. E alguns acreditarão, e alguns não. Você não acreditará naquilo que vai para aquele lado. Você sabe em quem você tem crido. A tua alma diz isso. 2 Timóteo 1,12. Eu sei em quem tenho crido. Agora, mas é o que você tem que levantar. Agora, como pode você dizer isso sem ofender? Já acharam e vão achar ruim. Aquela palavra que foi mencionada aqui como um testemunho pela irmã, ela disse, nossa salvação é de graça, mas nosso posicionamento tem um preço. Isso é verdade. Está disposto a pagar esse preço? Então vamos seguir. Veja, como dizer isso sem ofender? Como você pode dizer isto, aquilo tomará efeito? Como você pode dizer isto para mostrar para as pessoas que não os está golpeando, que você os ama? Como pode você ser severo e firme e ainda estar amando? A verdade de Deus para nós não vem com amor. Ele está interessado em você, gente. Em você. Agora, como ele mostra esse interesse? Te amando, te corrigindo. Não é assim, não é assim, é assim, é assim. Deixe disso, deixe aquilo, conserta aquilo. Ande desse jeito, fale desse jeito e não fale daquele jeito. Então, aí ele diz, ainda estar amando. Como vai você apresentar isto e então ficar angustiado? Se eu não apresento isto, Deus me disse para mostrar, e Deus me disse que as pessoas iam criticar, e aí ele disse, irmão Brana, Deus falando com ele, só as pessoas que não podem ir todo o caminho. Quem vos impediu para não obedecer à verdade? Estou sempre me referindo, Gálatas 5:7. Então agora, ficar angustiado se eu não apresento isto. E aí está você. Não é de se admirar que isto te mantém nervoso e esgotado. Dizendo ele, eu chego em casa, depois da pregação, não vejo o resultado, não vejo a pregação ser recebida. Eu chego em casa e começo a chorar. E o que eu faço? Viro, não consigo dormir. E isto te mantém nervoso e angustiado. É no 59. No 75 ele diz assim. Agora, o que eu estou tentando dizer, não perca jamais sua confiança. Quando Paulo disse, sede meus imitadores, sabe o que ele disse? Você deve confiar em mim. Eu disse antes. Então eu disse, irmão Paulo, eu não vi Deus falar contigo. Por que Deus quer que eu veja quando Ele está falando? Deus quer que eu creia nisso aqui.
Eles também não viram, e daqui a pouco disseram para Paulo: oh, isso é loucura, Paulo. Disseram, está escrito na Bíblia. Então me suportem na minha loucura, porque eu recebi do Senhor, isto é zelo de Deus por vocês, para vos apresentar a Cristo, preparados. Eu não paro com essa loucura. Agora o profeta disse: me deixa angustiado e nervoso. E agora a mensagem é a mesma, sendo transmitida a favor dos escolhidos do Senhor. E observando o 75, então ele diz: não perca jamais sua confiança. Não deixe Satanás dizer-te mal a meu respeito. Quantas pessoas já vieram a mim: eu não creio em tudo que o irmão Bran diz assim. Aí eu digo: eu não entendo tudo, mas eu creio em tudo. Não é questão de entender, é questão de crer. Não, Satanás, ele vai dizer mal a meu respeito, porque é muito, mas você conserve aquela confiança. Pois se não o fizer, não acontecerá. Não olhe para mim como um homem, eu sou um homem. Eu sou cheio de erros, porém olhe para o que eu estou dizendo. Falando a respeito dele, é ele, e ele é o único, e ele é tudo para mim. Agora veja que quando em São João, capítulo 1, versículo 7, fala de João Batista, ele não era a luz, mas para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele, em Jesus. Através dele, cresce em Jesus. Agora o profeta diz assim: olhe para o que eu estou falando a respeito dele. É ele, é o único. Mas vamos mais um pouco aqui. No 97, nós estamos vendo quando ele diz: agora, estou ficando um homem velho, eu tenho sido cristão agora por 33 anos, e eu sei que não importa quão ridículo pareça, obedeça ao Senhor, faça o que o Senhor diz para fazer. Faça o que o Senhor diz para fazer. No 102, ele diz assim: agora, quando uma voz fala com você, olhe as Escrituras. Se não for bíblico, deixe isto de lado. Não importa quão clara esta voz ela seja, você esteja longe dela, se não for bíblico. No 101, ele disse: eu fui aquele que fez os ventos cessar sobre o mar. Eu fui aquele que fez as ondas abaixarem-se. Eu criei os céus e a terra. Não fui eu. Veja, não sou eu aquele que lhe falou para você falar para os esquilos e eles vieram à existência. Eu sou Deus, falando com o profeta. Aí ele disse: fale com aqueles ventos naquela tempestade. Aí ele vem naquilo aqui, e eles irão embora. Agora, isto, vai estar acontecendo em nossos dias também. Mas que tipo de vida? Uma vida agitada, alterada, cheio de... Fale com aqueles ventos e aquela tempestade vai embora.
E com esta Bíblia diante de mim, na qual a minha vida está. Esta Bíblia diante de mim, na qual a minha vida está. Eu levantei e disse: eu não duvido da tua voz, Senhor. Eu disse: nuvens, neve, chuva, granizo, eu proíbo sua vinda em nome de Jesus Cristo. Vão para os seus lugares. E eu digo que o sol deve sair imediatamente e brilhar por 4 dias até que nossa caçada termine e eu saia com meus irmãos. No 107 eu fiquei realmente parado, meus irmãos, ali em cima, e querendo saber o que estava acontecendo. E o granizo e a chuva pararam. O vento veio através da montanha e as nuvens subiram. Foi uma nessa direção, leste, norte, oeste e sul, e em poucos minutos o sol estava brilhando bonito e quente outra vez. É verdade. Deus sabe que é verdade. Eu somente parei ali, apenas olhando em volta, com meu chapéu tirado, olhando. E eu pensei, o mesmo Deus da criação está, tudo está em sua mão. O que Ele está me dizendo? Eu peguei a minha arma, limpei a mira, comecei a andar, e alguma coisa disse-me: por que você não dá uma volta comigo pelo deserto? Por que você não caminha comigo? E eu disse: sim, Senhor, com todo o meu coração. Seria uma das grandes coisas que eu faria, seria andar contigo. Enoque andou com Deus, você está andando com Deus. Mas veja o que ele expressa, dizendo aqui. Aí, no 113, ele diz: e eu estava dizendo: Pai, eu sei que Tu estás andando comigo, que privilégio. Não há ninguém maior que poderia estar andando comigo, o próprio Deus. E aquele sol quente brilhando, mesmo quando eu saí das montanhas. Quando eu saí das montanhas. E a pessoa disse assim: é uma coisa estranha. Disseram que íamos ter uma grande nevasca, mas tudo de súbito parou. E disse: você sabe, a coisa mais estranha aconteceu, não tivemos uma previsão que íamos ter nevasca, muita neve, e ela começou, mas parou. E eu disse: não me diga. Comentário das pessoas lá. Previsão do tempo. E ele falou para o tempo, para a previsão do tempo. E ele só disse: não me diga. E eu vou dizer algo. E eu digo a vocês a verdade. Eu digo a vocês a verdade. Veja bem, agora, sem mesmo um chuvisco, qualquer coisa, Ele ainda é Deus, tanto quanto Ele sempre foi. Tanto quanto Ele sempre foi. Agora, vocês aguentem mais um pouco aqui. No 147, ele diz: estava ali naquela mata, e aqueles veados parados ali olharam para mim. E eu disse para os animais, ele estava ali com a sua arma de caça, e eu disse: mãe,
esse animal, pegue seus filhotes e vá para as matas. Você está em minhas mãos, sua vida está em minhas mãos, mas eu não vou te ferir, eu prometi a Deus. Ah, quão difícil é fazer o que a gente prometeu, quão fácil é prometer, quão difícil é fazer. Vem, eu prometi a Deus que eu não faria. Este animal, né, se aproximou mais de mim com os seus filhotes, olhou para mim, todos eles andaram mais perto, até chegar tão perto que eles poderiam quase comer em minhas mãos. E o vento soprava direto neles. Ela virou-se, andou para trás um pedacinho, todos os três. E aqui ela voltou outra vez, andou direto para mim. Eu não me mexia, apenas ficava ali. Eu disse: vá para as matas, eu vos amo, vivam. Sua vida está em minhas mãos, mas eu pouparei vocês. Vocês não poderiam fugir. Vocês sabem que não poderiam fugir. Eu posso matar todos aqueles 3 em apenas 3 segundos. Ele é rápido na pontaria, e fosse o caso, né? Estando tão perto de mim, eu disse: eu vos pouparei, vá em frente, vivam. E eles foram andando em frente, entraram pelas matas. Então algo aconteceu. Uma voz falou tão claramente, fora daqueles céus azuis, nenhuma nuvem, tudo tinha sido com apenas só um tempinho. E a voz falou e disse: você se lembrou de sua promessa? Lembrou? Eu disse: sim, Senhor. E ele me disse: eu me lembrarei da minha promessa também. Eu nunca te abandonarei e nem te desampararei. A opressão deixou meu coração. Ela não tinha estado ali desde então. Possa ela nunca mais voltar. Eu acredito que a hora está agora à mão, pois alguma coisa deve tomar lugar. Você veja, então, por fazer algo que Deus não queria que ele fizesse, que era matar animais e dar essa carne para aquelas pessoas que só diziam: irmão Branham, mate o animal e traga a carne para mim. E eles ficavam sentados em suas poltronas. E Deus disse: não faça isso. E ele disse: eu não farei. E agora os animais estavam, meu Deus, alguns passos dele. E ele os poupou. Aí Deus veio e diz: você lembrou? Eu lembrei, eu também. Lembro que eu prometi. O que Deus tem prometido, que quando Ele começou, Ele vai aperfeiçoar. Ele vai completar isso. É tudo para a glória de Deus. Agora, nós estamos mais uns minutos aqui, chegando à conclusão. Algo está tomando lugar. No 194 ele diz: maior é aquele que está em vós do que aquele que está numa cadeira de rodas, que está naquela maca, ou do que aquele câncer. Maior é aquele que está em vós do que aquela aflição. O Senhor está presente, você tem direito de crer. Você está lembrando alguém que precisa ser liberto. E à distância, não importa que distância, o Senhor pode fazer isso aqui. É maior aquele que está em vós do que aquela aflição. Maior é Ele do que qualquer coisa que exista que o diabo possa pôr em você. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é Ele, sim, eu creio, sim, você crê, sim, assim nós cremos. E no 221 ele expressa dizendo: veja bem,
Aí ele responde dizendo, ele diz assim, o irmão Branham não pode fazer nada, mas Jesus Cristo é aquele que está em mim e está em você. Você apenas tem que acreditar. Não está certo? É aquele que está em vós, é maior do que qualquer aflição ou enfermidade. No 226, ele diz, é uma coisa difícil aqui no tabernáculo. Aí ele diz no 227, agora creiam em toda a mensagem. Se não estiver escrito na Bíblia, então não creia. Mas se estiver na Bíblia, eu sei que é difícil, nada é fácil. Agora pensa que é fácil. Quando vem a dificuldade, esquecemos que estamos no caminho difícil. Eu sei que é difícil, ele está dizendo, nada é fácil, nada é fácil. Foi difícil para ele morrer, Jesus Cristo, quando deveria ter sido procedido por vocês. Foi difícil para ele ir para o Calvário. Ele queria dizer, tanto é que ele disse, não se faça a minha, mas a tua vontade, ó Pai. Ele não queria partir. Ele era um homem jovem, ele tinha seus irmãos, os amava como eu amo a vocês. Mas ele não podia viver e eles viverem também. Assim ele morreu para que pudéssemos viver. Aquilo não foi fácil, mas ele tinha que fazê-lo. Olhe que a morte se colocou diante dele. A hora é chegada, Pai. E o que eu devo orar para que passe de mim este cálice? Não. Ele não queria fazer aquilo, ele queria que a vontade de Deus fosse feita. Vamos ficar de pé. E então, somente no 236 ele diz, mas desde que eu estou tentando viver o que é certo, estou tentando fazer o que é certo, e tento viver como um cristão deve viver, e então deixe Deus tomar sua palavra e ouvir-me através dela. Eu vou repetir, ele diz, então deixe Deus tomar a sua palavra e ouvir-me através dela, da sua palavra. Assim, ela custou-me muitos amigos. A posição dele custou-lhe muitos amigos. Custou-me a popularidade do mundo e coisas assim. Odiado por muitos, chutado por denominações. Ainda assim eu quero ser verdadeiro com esta palavra. Eu também, você também. Louvados é a palavra de Deus. E eu amo a Deus, é a palavra de Deus. E eu digo a vocês que Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Louvado seja o Senhor. Nós fechamos nossos olhos, inclinamos nossas cabeças, estamos com toda a reverência, confirmando os irmãos que à distância estão assistindo, sendo abençoados, inclusive o pastor Eliseu e família, a irmã Maria Regina no Paraguai. E a todos nós aqui que representamos familiares, representamos problemas, representamos aflições, representamos dores, representamos angústias, gemidos, mas o Senhor veio ao encontro nosso, ao encontro de nossa situação, ao encontro da realidade do nosso viver. Quando
devíamos negar-nos a nós mesmos. Ó Deus, só o Senhor o pode fazer. Mas foi o Senhor que começou. E não foi naquele dia, foi antes da fundação do mundo. Senhor, quando aquele livro veio a existir e os nomes foram colocados. E nós surgimos e dizemos: eis-me aqui, Senhor. O Senhor está tratando comigo, conosco, com cada um de nós. Senhor, ouvimos o profeta dizer, e aquela opressão desapareceu. Que agora esta opressão, estar oprimido ou deprimido, desapareça. É o espírito tenebroso que quer prejudicar, mas o Senhor é maior. Aleluia, o Senhor é capaz. O Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor abriu os céus para dar o maná. Aleluia, o Senhor fez, está fazendo e fará. Completa, responda por misericórdia a teus filhos que vieram, Senhor, porque estão esperando em Ti. Ó Deus, como os filhotes esperam o alimento trazido por suas mães para serem alimentados, que possamos sair daqui diferentes, vendo o quadro real, vendo a atuação do Senhor, vendo a oposição do inimigo. Senhor, perdoa-nos, porque esta causa é do Senhor. Cuida e leva teus filhos. Estaremos em viagem esta semana para aquela reunião, na qual pedimos o Senhor nos encontrar naquele programa desta reunião, junto com o pastor Joaquim, toda a sua equipe, todos os pastores que estarão lá, os assuntos que serão tratados, seja o Senhor, mais uma vez, mostrando que teu amor está voltado para nós. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, leva-nos com esta bênção e dizemos, Senhor, cuida dos teus enquanto estivermos ausentes, porque na verdade é o Senhor o cuidador, é o Senhor que faz resplandecer o seu rosto sobre nós, é o Senhor que completa o que o Senhor começou. Nós pedimos e nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E que a sua graça que está conosco permaneça com cada um de nós até a hora final. Amém. Até a volta, Deus os abençoe, a saúde um ao outro, e assim estamos encerrando. Tudo é tão triste, esta minha solidão. Vem encher-me de amor e alegrar meu coração. Dá-me graça, Senhor,
enquanto eu viver por aqui. Só em ti somente espero, e em ti esperarei, esperando a vitória que um dia alcançarei. Dá-me graça, Senhor, para prosseguir. Dá-me graça, Senhor, enquanto eu viver por aqui. Vou seguindo a minha vida, sei que não posso parar. Se Jesus é minha vida, nele posso confiar. Dá-me graça, Senhor,